Ora, boa tarde. Cá estamos nós novamente para o resumo da aula de dia 11 de abril. Vamos compartilhar aqui a tela para darmos início ao nosso resumo. E, muito bem, cá vamos. Modelos de representação do cérebro. É aquilo que eu vou tratar hoje. Vou-vos apresentar alguns modelos de representação do cérebro. As principais características que um bom modelo deve ter são três, basicamente três. Primeiro, representa aproximadamente a realidade. Segundo, que permita explicá-la satisfatoriamente. E, finalmente, que permita fazer boas previsões do que pode acontecer. É preciso todas estas três exigências. Basta que falhe uma e o modelo tem que ser reconstruído, reformulado ou feito mesmo um de novo. Por muito bom que seja o modelo, nós, de qualquer maneira, o modelo é sempre uma simplificação da realidade. E, portanto, nós não devemos deixar nunca ter presente aquilo que Casimiro de Brito, um poeta algarvio, famoso internacionalmente, cá em Portugal e lá fora, que diz no livro Apoteose das Pequenas Coisas, a uma dada altura, diz o seguinte: E tu quem és? Um rio infinito. Um rio composto por todos os elementos, os que se conhecem e os que se não conhecem. Visível só o grão de pó que tu és. E é esse grão de pó que eu vou trazer aqui hoje para vos apresentar. E começo por dar indicação aqui do modelo mais famoso da representação do cérebro, talvez o mais famoso, o modelo de Paul MacLean do cérebro triuno, em que Paul MacLean dividia o cérebro humano, de um ponto de vista evolutivo, como tendo aparecido primeiro o dos répteis, depois a seguir os mamíferos acrescentou mais uma nova camada, mais ligada ao emocional, enquanto que o dos répteis era muito ligada à sobrevivência básica, e depois com os primatas e os seres humanos apareceu o neocórtex. Portanto, digamos que a evolução fez acrescentar camadas para até chegar ao nosso cérebro atualmente. Mas este modelo está errado. E ele está errado, e deixo aqui a indicação do artigo em que desenvolve as razões por qual ele está errado, um artigo científico de 2020, que se chama Your Brain is not an onion with a tiny reptile inside. O seu cérebro não é uma cebola com um pequeno réptil lá no fundo. E, portanto, quais são as razões apresentadas? Bem, primeiro, os répteis têm emoções, embora rudimentares, mas têm. Os mamíferos e outros animais, por exemplo, os polvos e chocos, entre esses outros animais, têm capacidades cognitivas desenvolvidas, não são só os primatas e o ser humano. Os pássaros também têm capacidades emocionais e cognitivas elevadas, aprendem, comunicam, resolvem problemas, etc. E não estão na linha evolutiva dos seres humanos, mas sim na linha evolutiva dos répteis, incluindo em termos do cérebro. Portanto, o modelo não consegue explicar tudo isto. Daí que este modelo está, enfim, não é muito considerado por neurocientistas, e, finalmente, é um modelo, portanto, que não está de acordo com a teoria da evolução. Porquê? Porque a teoria da evolução diz que o nosso cérebro foi construído ao longo de muitos milhares de anos por modificações das estruturas já existentes e não por acrescente nem por substituição. Bom, seja qual for o modelo, que problemas é que traz o nosso cérebro? Todos os modelos dividem o cérebro em partes e, portanto, onde há partes, pode haver harmonia, mas pode também haver desarmonia, e essa desarmonia não é exatamente por culpa das pessoas. É verdade, cada modificação que dá origem a um novo cérebro, chamamos assim, mas cada modificação, que é sempre pequenina, vai-se alterando a pouco e pouco, traz vantagens, e daí que sobrevivem. Os que não sobrevivem é quando isso não acontece, mas traz também desvantagens. O que acontece é que quando as desvantagens se superiorizam às vantagens, a espécie extingue-se, que é o que nos acontecerá se isto, por acaso, as desvantagens começarem a sobrepor-se às vantagens. Venho trazer também o modelo de Bruce Perry, de que já vos falei naquele livro que vos recomendei, o que é que lhe aconteceu.
Este modelo de Bruce Perry é interessante porque faz realçar que a construção do cérebro em cada ser humano ao longo dos primeiros anos de vida se faz de dentro para fora e de baixo para cima. Isto tem uma certa importância, como iremos ver mais à frente. E esta construção só termina por volta dos 25 anos. O modelo de Bruce Perry está aqui, é uma pirâmide invertida, em que na base temos o tronco cerebral, ligado normalmente à sobrevivência básica, de funções muito básicas, como a batida cardíaca, a temperatura, a regulação da temperatura, a respiração. Depois o diencéfalo com um grau de complexidade um pouco maior, o sistema límbico ligado às emoções e o córtex ligado às funções cognitivas. Estão aqui eu já disse do coisa do tronco cerebral, do diencéfalo, o sono, movimento, excitação, apetite, são os órgãos responsáveis por estas funções. O sistema límbico, as emoções, a afetuosidade, memória, recompensa, e finalmente o córtex, o pensamento, a linguagem, o tempo, planeamento, esperança, valores, criatividade. O tempo está aqui a querer dizer que o córtex consegue distinguir entre passado, presente e futuro, mas, por exemplo, o tronco cerebral não. Portanto, não tem noção do tempo. O que é normal e nos seria favorável à nossa civilização? É que a zona mais complexa, isto é uma pirâmide invertida porque o córtex é a zona mais complexa, o tronco cerebral é a mais básica, o que seria normal e desejável na nossa civilização é que o córtex tivesse, digamos, o comando das operações, a orientação das operações, juntamente com o sistema límbico, as emoções, e as outras zonas mais profundas do cérebro estariam um pouco ao serviço da nossa racionalidade humana, e a vida decorreria tranquila. Infelizmente não é isto que acontece. Ou de forma temporária ou permanente, nós temos o tronco cerebral de encéfalo a tomar o comando das operações, o sistema límbico também pouco controlado e o córtex, coitadinho, quase que nem se dá conta dele. Qual a razão de haver este desequilíbrio de que acabei de falar? Normalmente ameaças e perigos, tanto reais como artificiais. Portanto, isto acontece em territórios em que em que as pessoas estão em perigo de vida, e isso é uma reação normal, mas também acontece em territórios em que isso não acontece, mas em que é suscitado o medo das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pelos políticos. Outra razão pode haver este desequilíbrio é as associações que foram feitas no passado entre eventos traumáticos e a ativação de uma resposta extrema de sobrevivência, que, quando a memória é evocada, o tronco cerebral toma o comando das operações, porque ele não tem noção do tempo, não sabe o que é que aconteceu há um tempo atrás, e é como se fosse no presente. O que é que se passa então quando enfrentamos, normalmente na vida do dia a dia, uma situação de stress? Bom, as experiências são sempre processadas de baixo para cima e de dentro para fora. Isto é, quando a informação entra, ela entra por diversas vias, pelos nossos órgãos sentidos, por exemplo, e vai primeiro ao tronco cerebral. Vamos pôr uma situação de stress, um exemplo. Vocês vão atravessar a rua e ouvem uma buzinadela. É um input que vos vem do exterior. E o tronco cerebral dá logo uma resposta interna de stress. Desvia a circulação sanguínea para os músculos, põe os músculos em prontidão, liberta adrenalina, etc. O diencéfalo dá a resposta externa, lembram-se que falámos há bocado, uma das funções é o movimento, e vocês saltam quando ouvem a buzina. A seguir, já em segurança, vocês sentem o medo, dão-se conta do medo. Portanto, aí entra o sistema límbico e, finalmente, o córtex, em que já com mais calma vocês podem pensar, epá, da próxima vez que eu atravessar uma rua, vou olhar bem com atenção. Isto já é o córtex a funcionar. Mas enquanto houver ameaça ou perigo e o tronco cerebral e o encéfalo estiverem no comando das operações, a informação raramente chega ao córtex, e por isso é que este modelo é interessante, porque não vale a pena raciocinar, ser razoável, dar conselhos, quando uma pessoa está em franco perturbação, descontrolado, de cabeça perdida, isto é, quando está o tronco cerebral e o diencéfalo no comando das operações.
Bom, o cérebro, no fundo, é responsável por algumas funções psicológicas básicas e vou-vos apresentar agora um mapa da mente, segundo Paul Gilbert, que vem naquele livro que eu também já falei umas aulas atrás, e esse é em inglês, não existe versão em português. Portanto, é um modelo de Paul Gilbert que criou a terapia focada na compaixão, é de 2022, portanto, muito recente. Aqui está o modelo. Como é que isto se pode explicar? Bom, Paul Gilbert é um psicólogo evolucionista, portanto, entende que a vida neste planeta tem um único objetivo, um objetivo principal é precisamente manter-se viva individualmente e como espécie. Portanto, as preocupações fundamentais são as de sobrevivência pessoal e a sobrevivência da espécie através do cuidado aos mais próximos e através da reprodução. Estes princípios de sobrevivência dão origem a um conjunto de necessidades que todos temos, que todos partilhamos. Estas necessidades, podemos pensar, lembram-se da pirâmide de Maslow, é um conjunto de necessidades, há mais do que estas, mas estas já são um bom princípio. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima, de realizações pessoais. Este conjunto de necessidades dá origem a motivações, motivações para fazer qualquer coisa. E como é que se consegue, como é que são garantidas estas necessidades e motivações? Através das emoções e das competências. As emoções, que são reações do organismo ao que lhe está a acontecer, referenciadas à satisfação ou não satisfação das necessidades e motivações. Se forem satisfeitas, as emoções são positivas. Se não forem satisfeitas, são negativas. Portanto, as emoções orientam o organismo para a satisfação das necessidades e motivações. Por outro lado, as competências são os saberes fazer. Não chega a ter emoções, é preciso saber fazer. É preciso primeiro saber aprender, depois saber e, finalmente, saber fazer, praticar. Esta é a terceira função básica. A quarta função é os resultados, ou seja, os comportamentos, as ações que o organismo realiza sempre com o objetivo primário de sobrevivência. Ok? Um esquema final destas quatro funções psicológicas ainda acrescenta quatro campos, digamos que é o cenário, o pano de fundo, o palco onde isto tudo ocorre. A genética, na qual nós não podemos ter grande coisa, grande voz, grande coisa a fazer. As experiências relacionais infantis também não há grande hipótese. As experiências relacionais atuais, sim, essas nós podemos controlar e orientar melhor, e o estado do corpo. E é com este fundo que estas funções básicas psicológicas se orientam. Há ainda um último, facilitadores e inibidores, é aquilo que facilita a satisfação das necessidades, por exemplo, o encorajamento dos outros, as emoções positivas em nós. E os inibidores são, por exemplo, a crítica dos outros e a nossa autocrítica. Este modelo é extremamente útil no sentido de nós podermos fazer um mapeamento do que é que se está a passar com alguém que tenha um problema qualquer de comportamento. Nós podemos partir precisamente do resultado, do comportamento negativo, e perguntarmos o que é que facilitou este comportamento negativo. Será que a pessoa sabia fazer melhor ou não saberia? Será que a pessoa estava dominada pelas emoções negativas? Se estava dominada pelas emoções negativas, que necessidades e motivações é que não estavam a ser satisfeitas? Se calhar, se a pessoa sentir-se ameaçada, em perigo. Nós temos aqui um mapa que nos permite detectar melhor, ajuda-nos a detectar melhor a raiz dos problemas com que enfrentemos nós próprios ou podemos ajudar os outros. E pronto, e por hoje ficamos por aqui. Agradeço a vossa atenção. Espero que tenham um bom fim de semana e até para a semana. Cá nos encontramos outra vez. Tudo de bom, com muita saúde, enfim, tudo bom. Então, adeus, até para a semana.